Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa live ao vivo no Facebook da Associação Paulista de Estudos Tributários, né? Estou aqui novamente para convidá-los a participar aqui em Recife, sexta-feira da semana que vem, dia 25 de maio, do Seminário de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ok? De novo, como eu já fiz em outras lives como essa, a gente aqui vai dar uma palhinha, né, do que vai ser esse nosso seminário no dia 25 de maio, né, de 2018, sexta-feira da semana que vem, às 3 horas da tarde aqui em Recife. Também vamos transmitir esse seminário também ao vivo pelo Facebook, ok? Faça lá a sua inscrição na nossa página www.apet.org.br. Esse seminário é gratuito, ok? Legal. Olha só, uma palhinha só sobre a nossa exposição. Eu vou entrar aqui numa discussão interessante relativa ao conceito de despesa necessária. Ok? Esse foi despesas e custos dedutíveis. Né? Esse foi um tema, conceito de despesa necessária, foi o tema da minha dissertação de mestrado, que há 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu defendi essa minha dissertação, que redundou no livro Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, né? O conceito de despesa dedutível à luz da jurisprudência do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse livro eu publiquei lá em 2011, 2 anos depois da defesa, né, da minha dissertação. É um livrinho que ainda tem para vender, está lá no site da MP Editora, que vocês podem adquirir, ok? Pois bem, o que é despesa dedutível, né? Ou melhor, quais despesas podem ser dedutíveis e quais despesas seriam indedutíveis? Essa é uma questão interessante que gera muita discussão, não é? Pois bem, bom, primeiro, para eu dizer se determinada despesa ela é dedutível ou não, eu preciso partir de alguns pressupostos, não é? Na minha concepção, eu deixei isso claro numa live anterior, de que o conceito de renda, né, ele está pressuposto na Constituição Federal. Se o conceito de renda está pressuposto na Constituição Federal, obviamente, não é qualquer lei ordinária que pode dizer se determinada despesa é dedutível ou não. O que eu quero dizer com isso? Imaginem só, vem uma lei ordinária e diz que despesas com folha de pagamento seriam indedutíveis. Essa lei seria constitucional? Me parece que não, né? Porque tem alguma despesa mais necessária do que as despesas com a folha de pagamento, de folha de salário? Outra coisa, imagine uma lei que vem e diga que as despesas, os gastos com custos de mercadoria, custo das mercadorias vendidas é indedutível. Isso também me parece, eu não tenho a menor dúvida, que também fere o conceito de renda, não é? Não só o constitucional, né? Mas mesmo o da lei complementar, do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Né? Pois bem, vamos olhar aqui. Eu trouxe aqui um mini slide, né, que mostra o seguinte, ó. Existe um princípio geral, né, aplicável aos contribuintes que recolhem o IRPJ, né, com base no lucro real, que todo e qualquer gasto, todo e qualquer dispêndio em favor da pessoa jurídica, em favor da empresa, ou toda obrigação assumida, né, ou seja, contas a pagar efetivo para aquisição de bens, serviços ou utilidade, né, deve ser considerado como dedutível para fins de apuração do imposto de renda, não é? Se for feito com o propósito de manter em funcionamento a fonte
produtora dos rendimentos. Né? Essa dedução poderá ser imediata, ok? Uma despesa, né? Eu contabilizo lá uma despesa com energia elétrica, crédito passivo e débito resultado, é uma despesa imediata. Ou ela pode ser imediata, não é? Antes dela ir para resultado, ela passa por uma conta de ativo. O exemplo aqui que eu dou é o caso dos custos, né? Que antes de afetar o resultado, transitam por contas de ativo. Ok? Esse é o princípio geral. Ou seja, a priori, todas as despesas, todos os custos que tenham como intuito manter a fonte produtora produtora da atividade, ela é dedutível. Vale dizer, todas as despesas, gastos, custos que tenha como causa gerar receita, a priori ela é dedutível. Ok? Bom, a gente fazendo um passeio lá, pegando o nosso regulamento de imposto de renda, né? Entrando em questões fáticas, lá no artigo 299 do RIR, decreto, né, 3.000 lá de 1999, é o artigo 299, ele traz a seguinte definição, né? São operacionais, não é? As despesas não computadas nos custos necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. De outro lado, né, as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transação, né, no tipo de transação, operação ou atividade da empresa. Assim, despesa operacional dedutível é toda aquela que é necessária, okay? Normal e usual, tá? E usual. Para simplificar essas três características, eu poderia simplificar numa única frase, numa única, né, definição. São dedutíveis todas as despesas que têm como causa gerar receita. Né? É importante, para a gente poder analisar se a despesa é dedutível ou não, aplicarmos diretamente a questão da causalidade. Se aquela despesa tem como causa gerar receita, a priori, ela é dedutível para fins de apuração do imposto sobre a renda. Ok? Então, vejam só. São três requisitos positivados lá no artigo 299 do RIR. Tá? Em primeiro lugar, é necessário que o gasto seja incorrido. Né? Vale dizer que não deva, por lei, ser registrado em contas representativas dos ativos fixos ou circulantes. Então, é indispensável que a empresa já tenha usufruído dos bens e serviços adquiridos. Seriam contas a pagar efetivo. Em segundo lugar, o gasto deve ser necessário ou útil para a manutenção da atividade da empresa. E, além disso, deve ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada. Em terceiro lugar, o gasto deve ser adequadamente comprovado. Né? Comprovado, claro, na forma de norma imperativa e específica, né? Ou, na falta dessa, por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico ou pelos costumes do lugar. Né? Não basta ter uma despesa, não basta estar pagando determinada nota fiscal, não basta incorrer, por exemplo, uma despesa de propaganda, que a priori ela é dedutível. Eu tenho que comprovar, né, a efetividade, se for necessário, da prestação desse serviço.
Tá certo? Pois bem, diferente de provisão, não é? As despesas dedutíveis são aquelas que representam em contas a pagar efetivo. Provisão, não. Provisão, como o próprio nome diz, é uma estimativa, não é? Eu não tenho nem a certeza de que ela vai ocorrer, muitas vezes eu não tenho nem o seu valor, mensurado definitivo, não é? Então, as provisões, elas não são dedutíveis, exceto aquelas que o próprio regulamento já positiva como dedutível. Então, vejam só. Na determinação do lucro real, não é? O artigo 335, ele diz que somente serão dedutíveis as provisões expressamente autorizadas neste decreto. Né? Então, olhem só, para a gente poder diferenciar, não é? Provisão de despesa. A diferença entre despesa incorrida e provisão é fundamental. Não é? Sobre a ideia de despesas incorridas, há uma lição antiga do professor Sampaio Dória. Sampaio Dória, que foi professor titular da USP, que dizia que, para ele, despesa incorrida é aquele. Olha só. Letra A. Resulta de obrigação formalmente contratada, líquida e certa, vencida ou não, seja precisamente quantificável, tem que ser precisamente quantificável, não pode ser uma estimativa. Né? Se for estimativa, vira provisão. E que independa de evento futuro e incerto. Engraçado, olha só, que independa de evento futuro e incerto. Imagina uma provisão para pagamento para pagamento de uma ação trabalhista. Né? Determinadas pessoas entram com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo um determinado valor, sei lá, 100 mil reais, e a empresa vai e faz uma apropriação, né? Provisiona esses 100 mil reais, creditando passivo e debitando despesa. E daqui a 2 anos faz um acordo e paga 30 mil. Então, veja só, esses 100 mil não é um contas a pagar efetivo, né? Ele é uma mera provisão. Esse valor não é dedutível. Não é? Então, olha só, independe de evento futuro, que possa eliminar a respectiva obrigação, verificando-se automaticamente seu vencimento, recurso de prazo, para exemplificar, e possua titular, credor identificado precisamente. Olha só, essa do possua titular, credor identificado precisamente. As provisões para devedores duvidosos, né? Que se fazia muito no passado, que ainda se faz. Né? Eu tenho lá, sei lá, 50 mil clientes, e que normalmente 5% desses clientes vêm não pagar. Então, eu faço essa provisão de 5% sobre toda a minha carteira de meus contas a receber. Até porque isso, de fato, termina ocorrendo. Né? Mais ou menos. 4,5%, 5,5%, depende. Isso é uma provisão, porque, olha só, eu não tenho credor identificado, eu tenho vários, eu não sei quem é que vai deixar de pagar, até porque se eu soubesse, eu não venderia para eles. Né? Esses são alguns exemplos, ok? Pois bem. Então, estamos lá. Continuando, provisão representa decréscimos patrimoniais, né? Débitos em conta de resultados, que tem como contrapartida contas do ativo, do ativo, né? Casos em que ostentem a forma de contas retificadoras, ou contas de passivo. Neste último caso, as provisões representam parcelas que ainda não são exigíveis, ok? Os valores que afetam o resultado são ou não dedutíveis. Em regra geral, é que as provisões não são dedutíveis, exceto as autorizadas na legislação tributária. Né? Lá no direito societário, a formação de provisões decorre do mandamento do inciso 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades Anônimas, segundo o qual o balanço deverão ser contemplados os valores decorrentes de encargos e riscos conhecidos ou calculáveis. Ok? Pois bem, aí começa a dar sequência aqui, a gente tem bastante coisa para analisar, alguns pareceres normativos, e etc, etc.
tá joia? Que a gente vai deixar para conversar pessoalmente no nosso seminário no dia 25 de maio de 2018. Semana que vem, quinta-feira. Entre lá na página, faça lá a sua inscrição, ok? Se você estiver aqui em Recife, venha nos ver pessoalmente aqui no nosso que andar que é mesmo? No 10º andar aqui do endereço, né, descrito no nosso site. Joia? Então, tá joia. Além disso, eu quero também lembrá-los que no dia 29, na semana seguinte, 29 de maio, terça-feira, é na semana seguinte, a gente tem lá uma reunião, a segunda reunião, que é um evento também de direito tributário gratuito, em São Paulo. Uma reunião, segunda reunião de direito tributário do ano, em São Paulo, dia 29, lá na região da Paulista, também gratuito. Vocês podem entrar no site, se inscrever e participar com a gente lá em São Paulo. Ok, pessoal? Obrigado a todos e um forte abraço.